Oi, gente, de volta aqui para continuar, para a gente complementar os nossos pilares do envelhecer jovem. Como é que a gente faz isso? Então, nós já temos em vídeo anterior leite e glúten prejudicial, mas eu achei que seria muito importante voltar a falar minuciosamente ou com mais detalhes sobre o porquê continuar sem o glúten, né? Porque as pessoas normalmente ela fala assim para mim, mas doutora, eu tô zero leite, zero glúten há 100 dias, né? Que é a nossa proposta para se refazer o intestino. Então, no mínimo, 100 dias, 100% zero leite, zero glúten é o tempo necessário para a gente refazer toda a mucosa intestinal. Após esse momento, se você experimentou do que é ter pelo menos uma pele melhor, uma respiração, falta de dores pelo corpo, você pode discernir se vale a pena continuar ou não. A proposta é manter sem o glúten. 100%? 100%. Vamos entender o que é o famoso glúten. Parece simples, mas nós não entendemos de fato como é que esse ser que ele distende e tem elasticidade e é fofinho, como é que ele funciona. Os grãos trigo, centeio e cevada, eles possuem essa capacidade de formar o glúten, que normalmente nós temos 50% dessa proteína chamada gliadina e 50% da proteína chamada glutenina, tá? Então, cada uma delas com a sua função. Quando nós manuseamos, mexemos nesses grãos, nessa farinha, nós adicionamos água, é esse manuseio com a água que faz a formação do glúten. Então, o glúten é o residual, é o resultado da manipulação dos grãos, né, dessa farinha. E é por isso que esteja na cerveja, ou esteja no bolo, na torta ou no seu macarrão, você gosta muito aprecia muito o fofinho de cada e o gosto de cada um desses alimentos, exatamente porque esse tipo de proteínas juntas faz esse efeito, maciez e sabor. Gente, entender porque na época dos nossos avós, dos nossos pais, né, trigo era uma coisa boa, não chegava a ser esse malefício que nós tanto insistimos que se você for beber, se você der trigo, bolachinha maisena para uma criança antes de completar 2 anos, a chance dessa criança desenvolver o autismo é imensamente grande. E se a gente continuar a comer o glúten, a farinha, nós vamos ter nos nossos 50, 60 anos, um dos 3 males hoje muito frequente como doença mental, né? Como doença da mente, que seria o Alzheimer, a esquizofrenia e o Parkinson. Entender como é que funcionou a involução, o manuseio, a geneticamente modificado esses grãos, né, que eram na época de Jesus tão abençoados, é entender como é que foi modificado. Na época de Jesus, nós tínhamos esse trigo em corne que tinham 14 cromossomos. E hoje em dia, nós, desde 1943, então é por isso que eu digo que é na época dos meus pais, porque meu pai nasceu em 1934, na época do meu pai era um trigo bom, que estava aqui no meio, ó. Ele passou para 28 cromossomos nessa época, aqui nesse intervalo. E hoje, os nossos filhos, os meus filhos, né, os filhos de vocês e até eu, passei por essa fase, porque eu sou de 1967 e esse trigo está vigorando desde 1943, quer dizer, nós estamos sobrecarregados de uma espécie alterada geneticamente. Então, se nós pudéssemos escolher alguma coisa geneticamente modificada para retirar da nossa dieta, essa coisa se chama farinha de trigo. Entendendo aqui, olha, o intestino normal e o intestino alterado. Nós temos as células da mucosa do intestino e aqui a luz aonde vêm os alimentos. Nosso intestino ele é chamado segundo cérebro porque ele consegue ter a inteligência em discernir, em escolher o que você comeu, do que você se alimentou, o que é ruim vai embora para o cocô.
o que era bom de nutriente penetra e vai para a corrente sanguínea. Penetra e vai para a corrente sanguínea. As células absorvem e entre eles também. Quer dizer, essa inteligência do intestino. O que é bom fica, o que é ruim vai virar cocô. Mas, graças, né, infelizmente ao glúten, o que acontece? A gliadina e a glutenina são as proteínas que elas atuam sobre uma substância, uma proteína chamada zonulina. E essa zonulina que está presente na mucosa do intestino, ela que faz a regulação, né? A porteira aberta ou fechada, quer dizer, o que é bom entra e o que não é bom vai virar cocô, fecha. Então, abre e fecha. Esse controle de abrir e fechar é feito pela zonulina. Só que a gliadina, ela excita tanto essa substância que ela perde o controle entre abrir e fechar. Fora, gente, que lembra que eu digo sempre que o glúten, ele é semelhante a uma cola, porque ele realmente é usado antigamente como uma cola. Eu, na minha infância, a gente ia fazer papagaios, né? Papagaio de jornal ainda para soltar. E não tinha cola naquela época como nós temos hoje. E a gente fazia o quê? Esquentava água com a farinha e mexia. Virava uma cola perfeita. E se você é dessa época, se você quiser fazer um teste, experimente. Essa mesma cola que nós fazemos é o que sobra dos alimentos, seja do macarrão, seja da pizza, seja do pão. Isso, quando entra na luz do intestino, olha a maldade que ele vai provocando nas células intestinais, a ponto do que mesmo que seja ruim a substância, ela não vai virar para o cocô, né? Ela não vai ser excretada no cocô, ela entra por entre as células, porque aqui não tem mais o controle de porteira, o que é bom entra, o que não é bom vai para o cocô, ele acaba entrando e vai para a sua corrente sanguínea. É aqui, né, que a gente começa a formação dos antígenos e dos anticorpos. Lembra no vídeo sobre fator antinuclear, FAM positivo? O FAM positivo, ele começa dessa alteração que acontece tanto com alimentos, como com bactérias, com vírus, com restos de vermes, parasitas. Quer dizer, o interessante, o normal é nós termos uma condição de alimento onde o intestino ele dá conta, né? Vai que a Kátia errou e comeu uma coisinha que continha alguma coisa não boa para ela, ou leite, ou glúten. Se é uma vez em 3, 4 meses, ele vai me dar uma diarreia e boa, eu elimino. Agora, se isso acontece todos os dias, se todo dia a Kátia comer leite, comer o glúten, não vai ter isso. A gente vai começar a se estufar. Nós vamos começar a ter as famosas gorduras anormais, porque a partir do momento que essas substâncias estranhas entram na corrente sanguínea, o sangue tem uma sabedoria. Ele diz, antes que esse alimento ruim, que esse tipo de sujeira entre no cérebro do meu dono, no coração, o que seja, ele vai começar a guardar nos órgãos dito seguro. Qual que é o tecido seguro para guardar a toxina, guardar veneno? A gordura. Porque gordura é pouco vascularizado. E é por isso que nós estamos formando pessoas com vários tipos de gorduras anormais, né? Seja aquela famosa cupinzinho que as pessoas começam a ter aqui na coluna cervical e vocês dão as desculpas de que é porque o celular, que é por causa do computador. Não. É por causa da pizza, é por causa do macarrão e é por causa de todos os alimentos, das bolachinhas, né? Que a gente acha que é normal e é gostoso. É gostoso, mas vai ter um custo. Quer dizer que se eu tenho gorduras anormais, se eu estou aumentando a minha circunferência do abdômen, se eu acho que isso é normal porque está todo mundo ficando assim, não. Nós estamos enfrentando uma pandemia, né? Uma pandemia não, um problema de saúde geral, porque nós nos acostumamos que comer seria fazer lanches e fast food. Jamais troque uma alimentação por um lanchinho à noite. Jamais. Glúten, farinha de trigo, é tão gostoso. Minutos, segundos de prazer ao comer uma pizza, um lanche. Por que isso vale a pena? Porque você desconhece. Na verdade, todas as substâncias que viciam, droga, cigarro, cocaína, maconha,
álcool, tudo que você colocar dentro do seu corpo e aquilo te levar a um dano, o corpo tem que reagir, ele tem que formar uma substância chamada endorfinas, né? Que são substâncias que amenizam o choque, amenizam a agressão, dá um prazer. Por isso que após comer uma substância que faz tão mal para o corpo, todo mundo sente alguns segundos de prazer. Se forma a famosa gluteomorfina, de gliadina e glutenina, as duas proteínas. Elas formam uma endorfina específica para esse tipo de agressão, para o corpo sobreviver. Da mesma forma, a caseína forma a casiomorfina. Então, entendam como forma essa doença no corpo de vocês. Isso, eu sei que se eu tomar uma cerveja, se eu comer uma pizza, se eu comer um macarrão, eu vou ficar estufada, eu vou ter lesões de coceira na minha pele, vou ter dor de cabeça, mas ainda assim, eu acho que vale a pena, doutora, porque olha, é tão gostoso. Então, será que isso vale a pena de verdade? Eu prefiro ter a minha pele, a minha ausência de dor de cabeça, o meu raciocínio muito melhor do que ter esses segundos de prazer. E ó, se você tem segundos de prazer, você terá horas e horas e horas de dor. Uma maneira fácil de vocês entenderem por que acontece a erosão, né, o rompimento dessa parede de mucosa do intestino, é pensar assim, gente, quando nós tememos tanto, nós temos medo de manusear pilhas e baterias, porque dentro dessas pilhas e baterias tem uma substância chamada ácido sulfúrico. E pasmem vocês, na composição do glúten, nós temos a presença do ácido sulfúrico. E é ele que corrói as nossas entranhas e corrói os nossos ossos. Osso é formado de minerais e proteína. E esse ácido sulfúrico corrói a ponto de você estar fazendo uma previdência para que você ganhe a sua osteoporose. Quer dizer que pãozinho de hoje tem a ver com a nossa osteoporose do futuro? Sim, mais um motivo para você repensar e modificar o seu hábito. Você gosta mais do quê? Você gosta mais de você ou você gosta mais do seu pão? Doutora, por que eu passo mal depois que eu parei de comer o glúten, refiz a minha mucosa intestinal, até experimentei ter uma barriga chapada, aí, né, nenhuma pessoa é de ferro, dizem os meus pacientes, e volta a pecar. Volta novamente a comer a sua farinha, seu macarrão, sua pizza à base de farinha de trigo, à base do glúten, ou na sua cerveja. Por que nós passamos mal depois que nós experimentamos o bem? É simples, gente. Enquanto, né, água mole e pedra dura, enquanto você coloca o seu glúten de pouquinho em pouquinho e você vai machucando, se machucando de pouco em pouco, o corpo vai criando defesas, vai se defendendo contra você mesmo. Aí você dá um tempo, você dá os 100 dias, 100% zero leite, zero glúten. O que acontece? Essa mucosa que estava machucada no intestino se refaz. A partir do momento que o corpo tem essa noção do que é estar bem, do que é não ter que produzir substâncias em defesa à agressão, ele diz, se essa mulher ou esse menino comer novamente essa substância, eu vou ter que dar um basta. Então ele te dá diarreia, ele te dá dor de cabeça, ele te dá zonzeira, tontura. Para mim, Kátia, médica, não existe labirintites, existem problemas com glúten, ele faz tão mal que nós pensamos que é normal ter labirintite, zonzuras, zumbidos, isso é tudo repercussão em decorrência desse bendito glúten. Pense. Alterações de pele, eczema, dermatite, coceiras, grosseirão na pele, né? As rinites, as sinusites, as otites, todas as inflamações de pele e tegumentos e anexos. Isso significa, gente, que nós somos sensíveis ao glúten. Eu só tenho 15 meses zero glúten, só 15 meses que eu zerei. Isso
significa que eu não sou celíaca. A pessoa celíaca, a doença celíaca, ela se desenvolve no decorrer da formação de uma criança. Você descobre. E o celíaco é um ser à parte que precisa de tudo, né? Tudo. Não pode ter uma poeira sendo feita junto com aquele alimento. Então, nós não estamos falando de doença celíaca, nós estamos falando que quanto mais nós somos expostos, nós nos tornamos sensíveis. A hipersensibilidade, quer dizer, se você começa dando um peteleco em você, uma batidinha, isso tranquilo. Mas se você fica 40 anos dando peteleco, chega uma hora que o seu sistema imunológico diz, basta, eu não quero mais. Então, eu estou assim, a partir do momento que eu zerei o glúten, eu não quero mais. E nem o meu sistema imunológico deseja mais que eu faça isso com ele. Então, mudar, aprender é a sensação e o primeiro motivo para você começar a repensar o que você come vai ser a consequência do que você vai ter no seu envelhecimento. Envelhecer jovem, tá aqui a nossa maior orientação para vocês. Pare com a sua cerveja, pare com a sua pizza e pare com o seu macarrão à base de farinha. Alteração a nível de intestino, de barreira intestinal e barreira hematoencefálica cerebral acontecem quase que sincronicamente. Quer dizer, se eu começo a alterar o meu intestino, eu vou alterar a minha mente. Os hospitais psiquiátricos, normalmente, se vocês forem checar, o alimento mais fácil e que vocês vão encontrar em abundância é o pão. Tudo à base de pão. E é por isso que já tem vários estudos mostrando isso, que quando você oferece o alimento pão, você piora essas doenças, principalmente a esquizofrenia. Às vezes, um único sintoma é o Parkinson, é o tremor, e você não relaciona isso ao seu pão e ao seu macarrão. Chegar aos 50 anos com a chance de infarto, de fígado gorduroso e de tremor de Parkinson é a opção de não escolher dentre várias opções. Se você procurar, você vai ver que nós temos farinhas de castanha, de arroz, de feijão branco, de mandioca, de milho, de abóbora, de batata doce desidratada. Opções nós temos diversas. Basta você começar a olhar para os lados, porque senão, aos 50 anos, nós vamos colher exatamente tudo isso que eu disse, a famosa síndrome do glúten, que é a alteração de toda nossa cognição, nosso raciocínio, fora os desajustes orgânicos que vão decorrer da bendita chuva de ácido sulfúrico. Pense sobre isso.